tem um tempo que o meu sonho é viajar ao mundo, que eu quero conhecer lugares, culturas, paisagens bonitas. A minha maior viagem até hoje foi 5 horas de carro. E pra mim pareceu que eu tava indo pro outro lado do mundo, assim. Tanto pela demora, quanto pela diferença das minhas experiências anteriores, de outros lugares que eu fui, de como eram os lugares. Pra mim, os momentos em que eu mais me senti feliz, mais me senti em paz, foram os momentos em que eu tava na natureza, que eu tava olhando pra paisagens, ou que eu tava vendo animais. Pra mim sempre funcionou desse jeito. Os momentos em que eu mais me senti bem da minha vida foram assim, sabe? Na natureza e apreciando a vida. O barulho eram as árvores, eram os animais, era a cachoeira, onde a paisagem era o que me chamava a atenção, onde eu apreciava o silêncio, que eu ficava sentado numa pedra, sentado num banco, olhando para a paisagem, sabe, sem barulho da cidade. Eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta de quando eu volto de alguma viagem é do silêncio, é do barulho da natureza, né? Mesmo morando aqui perto de uma praça onde tem bastante barulho natural, também tem muito barulho de gente, sabe? Carro, moto fazendo barulho, moto que faz barulho de propósito, sabe? Caminhão, carro do ovo. Então, quando eu volto de uma viagem, é um choque de realidade, porque eu me sinto mais feliz nesses momentos em que eu tô em meio à natureza, em um lugar diferente, né? Conhecendo coisas novas e lugares novos. E eu vi um vídeo hoje que o cara falava sobre os momentos em que ele mais sentia felicidade e mais paz. E aí foi de onde eu tirei essas reflexões. E ele explicava que na vida dele, esses momentos, quando eles aconteceram, sempre foram momentos em que nada pertencia a ele. Ele não era dono de nada, sabe? E aí eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer com isso. Que assim, quando você tá num lugar que é bonito, que tem uma paisagem bonita, que tem animais, ou que você tá com seus amigos, nada que tá naquele momento te fazendo feliz, te fazendo sentir uma paz, te pertence. Nada daquilo é seu. A natureza não é sua, a paisagem não é sua, aquela montanha não é sua, as nuvens, os animais, nada daquilo é seu. Então você se sente feliz por coisas que não te pertencem. São as coisas que não te pertencem que te fazem mais feliz. E aí com isso ele trouxe o pensamento de que a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de coisas, comprar coisas, se preocupar com coisas. Que na verdade aquilo que te faz feliz de verdade e que te faz sentir em paz são as coisas que não te pertencem. E ele descreve esses momentos em que fazia ele mais feliz e mais sentir em paz, muito parecidos, na verdade todos, perfeitamente de acordo com o que eu sinto também. Que os momentos em que ele mais sentiu em paz foram os momentos em que ele estava livre, como se a criança interior dele estivesse livre. Livre para brincar, para correr no campo aberto, para dar risada, para imaginar com as nuvens, para brincar com os amigos. E tudo isso era o que era responsável por fazer ele se sentir feliz. E fazia ele se lembrar de onde tudo veio, né? De onde ele veio, qual é a origem dele. É tanto da natureza, né? Questão evolutiva, quanto da nossa infância. A gente só é quem a gente é por conta da nossa infância. E a natureza nos traz para esse momento, tanto da origem da nossa espécie, quanto da origem de quem a gente é como pessoa, da nossa infância. E talvez seja por isso que a gente se sinta mais feliz, porque quando a gente era uma criança, a gente não tinha nenhuma obrigação, a gente não tinha nenhum pertence, sabe? Você não tinha uma casa, você não tinha um carro, você não tinha obrigações, você não tinha um celular para se preocupar, você não tinha nada para se preocupar. A nossa infância eram os nossos momentos mais felizes, né? E o problema tá no fato de que o nosso pensamento, a nossa forma de pensar com relação à felicidade e paz está muito enraizado de que a gente precisa construir patrimônio, ter dinheiro, ter muitas coisas. Você acha que se você tiver muitas coisas, comprar tudo aquilo que você quiser comprar, você vai se sentir feliz. Mas não é isso que faz a gente feliz. O que faz a gente feliz são as experiências. E são as pessoas que estão com a gente durante aquelas experiências. O que o dinheiro pode comprar que pode te proporcionar felicidade? São as experiências e a capacidade de levar as pessoas que a gente ama para ter essas experiências junto com a gente. E essa é a única coisa que o dinheiro pode comprar que pode nos trazer felicidade. São só essas 3 coisas que o dinheiro pode comprar que pode te proporcionar felicidade. Experiências com pessoas que você ama, né? E
a tranquilidade de saber que se você precisar, você tem o dinheiro. É só isso, nada além disso. E a questão é que nada do que é verdadeiramente belo clama por atenção. O rio, a cachoeira, a natureza, os animais, eles só existem, eles só estão lá. Eles já fazem o papel deles, que é simplesmente existir. E eles não chamam a atenção, eles não precisam de atenção. Foi o ser humano que criou essa necessidade de atenção. Eles só estão lá. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa de nada. Você só precisa estar no momento e apreciar aquilo que está acontecendo, sabe? Tipo, ó. Entendeu? Eles só existem, tá tudo lá já. Você só precisa saber. Você não precisa nem saber, é só você apreciar. E não precisa de dinheiro pra isso. E quando você tá no meio da natureza, pelo menos eu, quando eu tô na natureza, eu não preciso pensar nas coisas que eu fiz de errado ou nas coisas que eu vou fazer. Não é nem que eu não preciso, eu não penso. No momento eu só tô ali. A natureza te puxa pra essa origem em que a gente só existe. A gente não se preocupa com nada. Não lembra das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, das coisas que a gente tem, porque quanto mais coisa você tem, mais coisas você tem que se preocupar, né? Se você tem uma casa, você tem que se preocupar em cuidar da casa, em pagar o aluguel. Se você tem um carro, você tem que se preocupar em não bater o carro. Então, quanto mais coisas você tem, mais responsabilidades você tem, mais coisas você deve se preocupar. E quando a gente estava na nossa origem, quando a gente era uma criança, a gente não tinha isso. E a natureza nos leva para esse momento em que a gente não se preocupa com nada. A natureza não te faz pensar em nada, você só existe naquele momento. E um outro problema que é muito sério, que eu sofro um pouco com isso, é o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Quando a gente vê muita gente vivendo essa vida que a gente quer ter, por exemplo, tem muita gente que compartilha essa vida de viagem, de conhecer culturas novas, de viajar, de conhecer a natureza, de ir pra cachoeira, rios, coisas assim. E eu vejo muito isso, porque eu gosto dessas coisas. E às vezes eu me sinto como se eu estivesse perdendo tempo. Eu tô consumindo a vida dos outros que já têm a vida que eu quero ter. Tô proporcionando de certa forma para que eles continuem tendo essa vida. E eu tô ficando de fora, e eu não tô tendo essa vida, e eu não tô trabalhando para ter essa vida, entende? Então às vezes eu me sinto como se eu estivesse ficando de fora, como se eu estivesse perdendo tempo. Só que eu passei um pouco por esse problema, eu não sinto mais isso. Eu já saí da fase em que eu tô perdido, em que eu tô só consumindo e assistindo a vida dos outros e deixando a minha vida passar. Agora eu já tenho planos, eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer, já tô trabalhando nisso para que eu consiga ter essa vida, sabe? De ter liberdade temporal, liberdade geográfica, sabe? E todas essas coisas. E é muito importante a gente ficar atento a isso, né? De não só ficar consumindo a vida dos outros, a vida que os outros têm e a gente quer ter, e esquecer que a gente tem que trabalhar na nossa própria vida para conquistar essas coisas. E uma coisa que eu penso também é que eu não acho que seja tão fácil assim quanto as pessoas dizem, de tipo, você não precisa de dinheiro nenhum, você não precisa se preocupar com nada, você pode simplesmente ir e viver essa vida. Eu entendo que tem gente que sai por aí de bicicleta e pede carona e trabalha em algum lugar, ajuda alguém, a pessoa te dá um dinheiro e aí você pode viver com esse dinheiro. Eu entendo que tem pessoas que fazem isso. Só que eu atualmente não consigo colocar isso na minha cabeça de que é possível eu fazer isso, entende? Eu sei que talvez eu esteja errado, muito provavelmente eu estou errado, e é realmente possível fazer isso, mas atualmente eu não tenho essa cabeça. Mas eu estou trabalhando para ter essa vida, essa possibilidade de fazer o que eu quero fazer, a hora que eu quiser fazer e onde eu quiser fazer. Bom, e era essa reflexão que eu queria deixar. Me deixa aí nos comentários o que você acha, se você também quer viver o mundo, se você também já sofreu com o fear of missing out, né? De ficar só consumindo a vida dos outros e não viver na própria vida aquelas experiências. Como você se sente? Qual é o seu sonho? O que você quer fazer? Fala aí, qualquer coisa que você estiver pensando nos comentários que eu quero saber. Eu gosto de ler comentário. E é isso. Seja feliz, forte e saudável.